que você está fazendo, meu caro leitor? Você não tinha se prometido a ler mais? Tá, daqui a pouco eu vou, tá tranquilo, tá tudo sob controle. Sob controle? Você está com mais de 1000 páginas atrasada no que você mesmo tinha prometido a ler. Calma, tudo bem. Eu sou um bruxo e com minha mágica eu vou dar um jeitinho nisso e vou resolver esse problema. Para a procrastinação acabar, o seu celular irei trocar e com o Kindle você vai trabalhar. Bom dia, leitor ou leitora, meu nome é Luiz Guilherme e antes de tudo, na hora da leitura, qualidade é muito melhor que quantidade. Mas se por algum motivo você quer de fato aumentar a quantidade de livro que você lê, eu vou te mostrar como nesse vídeo. Mas presta bem atenção, porque eu vou te mostrar todos os meus segredos que faz com que eu consiga ler muito rápido e ainda lembrar de tudo que eu li para trazer uma resenha aqui para você, por exemplo. Uma das ferramentas que mais me ajuda a ler uma quantidade maior de livros, ler mais rápido e trazer mais vídeo aqui para você no canal, basicamente é o meu Kindle. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, técnicas que você vai conseguir usar o Kindle para ler mais rápido. Algumas técnicas podem ser usadas no livro físico também, mas o truque final vai estar nesse brinquedinho aqui que é muito bacana. A primeira técnica é o planejamento. Com um bom planejamento, você consegue fazer basicamente qualquer coisa. E por mais que esse vídeo seja como usar o Kindle para ler mais, essa técnica aqui, como eu já comentei anteriormente, pode ser utilizada também nos livros físicos. Então ela é muito bacana no grande geral. Para facilitar o exemplo, eu vou utilizar esse livro aqui. Ele claramente poderia ser lido muito facilmente no Kindle, mas para ter um efeito visual, para facilitar o entendimento, eu vou usar ele. Esse calhamaço aqui de 800 páginas para exemplificar. Esse livrinho aqui pequenininho, ele tem exatamente 884 páginas. E para quem não está acostumado a ler muito tempo, ter uma rotina de leitura, isso aqui pode acabar assustando. Mas se você se preparar, eu vou te falar que um mês não é muito difícil para ler isso daqui. Você duvida? Então vem comigo. Na hora que você for ler, ao invés de você pensar nele nas 884 páginas no total, por que a gente não faz o efeito ao contrário? Quebra ele em pedaços. Não é para você quebrar seu livro nem seu Kindle no meio não, tá gente? Calma lá, não leva no literal. Basicamente divide ele em várias etapas. Isso basicamente vai facilitar bastante na hora da gente completar nossas metas de leitura. Vamos lá, para esse exemplo aqui vamos estipular uma meta de leitura de um mês. 884 páginas parece realmente muita coisa. Mas e que tal, ao invés de você pensar que você vai precisar ler 884 páginas, você pensar que você precisa ler apenas 29 páginas? Assim ficou muito mais tranquilo, não ficou? Se você dividir as 884 páginas por 30 dias, vai sobrar ali mais ou menos umas 29 páginas por dia, o que não é difícil. Mas e se eu te falar que tem como ficar mais fácil ainda? Você não vai acreditar, né? Mas tem. A gente já sabe que você precisa ler 29 páginas por dia para terminar esse livrinho em 30 dias. Ok, meta estabelecida. Mas não significa que você precisa ler as 29 páginas numa única sentada. Se você reparar, as páginas são relativamente grandes, as letras pequenas, então isso pode ser um pouco cansativo até para a galera que não está acostumada. Mas e se você quebrar essas 29 páginas em 3? Basicamente eu só estou dividindo aqui, né? Aqui é a maravilhosa mágica da matemática entrando no nosso mundo de leitura. Ou seja, se você dividir a sua leitura do dia em 3 sprints, 3 momentos do dia que você vai separar para estar focado na leitura, basicamente para cada sprint, para cada momento de foco de leitura, você vai precisar ler ali mais ou menos umas 9, 10 páginas. E aí 9, 10 páginas é muito mais tranquilo do que 884. Ainda tem muito mais dicas super legais para te mostrar como você consegue ler muito mais. Mas antes de continuar, se você está curtindo o vídeo até aqui, poxa, já clica aqui embaixo e ativa o sininho para tu não perder o próximo vídeo que, assim como esse, vai te ajudar a ser cada vez um leitor melhor. Nossas vidas estão cada vez mais corridas, então ler por 1, 2 horas direto não está mais tão fácil ultimamente. Então, basicamente, a ideia é já separar os momentos que você vai fazer o seu sprint de leitura
para que você tenha definido que aquele momento você vai fazer a sua leitura certinho. E para isso, o Kindle tem uma ferramenta muito bacana que ele basicamente mostra o quanto tempo falta para você terminar o livro ou quanto tempo falta para você terminar o capítulo que você está lendo. Isso, obviamente, é muito bom para você se programar e se organizar certinho quando você vai ler e por quanto tempo você vai ler. Porém, o Kindle, ele faz todos esses cálculos, mas ele não mostra especificamente quanto tempo você leva em cada página. E para você se programar melhor, é importante você fazer isso. Mas não se preocupa, não é difícil. A gente vai fazer esse cálculo manualmente, mas é bem tranquilo. Eu vou dar de exemplo para você um sprint de leitura que eu fiz. Lembrando que não necessariamente o seu ritmo de leitura vai ser igual ao meu. Você pode ler mais rápido, mais devagar. Isso não importa, basta criar sua rotina. Mas bora por exemplo. Num sprint recente que eu fiz, eu basicamente li 25 páginas em 10 minutos. Ou seja, você basicamente vai dividir 25 por 10, que dá ali os seus 2,5, que é basicamente 2,5 páginas por minuto. Então, se por acaso eu colocar na minha meta que eu vou ler 15 páginas naquele sprint, eu basicamente vou ter que separar 38 minutos para ler aquele tranquilamente. 20, 30 minutinhos é muito mais tranquilo de se conseguir, não é mesmo? Aquele tempo que você está indo para o trabalho, está indo para a escola e você fica lá no celular procrastinando, você pode usar esse tempo basicamente para ler um livro e o Kindle ele é perfeito para isso, porque a comodidade dele é muito tranquila. Se você por acaso é o motorista do veículo, não leia enquanto está dirigindo, tá? Isso dá para usar no ônibus, no Uber. Não se você for o motorista, aí tem outros casos para você usar. Não leia enquanto dirige. E se eu te disser que a escola te ensina a ler da maneira errada? Agora, basicamente, é a hora que os professores vão começar a me xingar. Calma, eu vou explicar. Eu entendo que quando você está começando a ensinar uma criança a ler, não tem como ela sair do zero para ler tudo e entender tudo. Então, ela precisa ir de pouquinho em pouquinho, palavra por palavra. Mas isso não é a forma mais eficaz se você quiser aumentar a sua velocidade e ainda entender o que você está lendo. É claro que você vai entender se você ler dessa forma, mas você vai ler relativamente lento. Aliás, não só a escola te ensinava a ler errado, como o meu pai falava que eu lia muito rápido e falava que eu estava fazendo errado e muitas das vezes eu já cheguei a desistir do livro porque ele falava que eu estava lendo muito rápido e eu tinha que voltar. Aí eu ficava com preguiça de voltar e não voltava. Mas agora para pensar para hoje em dia. Beleza, você já tem seu vocabulário completinho, você entende as palavras tranquilo, mas por mais rápido que você treine, você não consegue falar numa velocidade muito alta. É claro, você pode treinar para falar bem rápido, mas chega uma hora que a tua boca fisicamente é impossível de falar tão rápido. Mas o seu cérebro, por outro lado, ele tem uma capacidade de cálculo, de processamento, de tudo ali muito superior. Então você consegue sim ler muito mais rápido do que você consegue falar, por exemplo. E às vezes, por você ter aprendido a ler palavra por palavra, bem devagarinho, formando cada sílaba certinho na época da escola, você basicamente limita a tua cabeça ao ritmo que você fala, mas você poderia estar lendo bem mais rápido e ainda continuar entendendo. Vamos fazer um teste na prática. Eu vou ler um trecho de um livro, tá? E eu vou deixar ele escrito na tela. Eu vou modificar na hora da edição a velocidade que o vídeo está rodando, porque obviamente eu não consigo falar muito rápido, né? Porque, como eu falei, fisicamente tinha impedido, mas eu consigo acelerar esse vídeo na edição. Você basicamente vai acompanhar a leitura. Você vai lá e acompanha a leitura enquanto escuta o que eu estou falando nas diferentes velocidades. Vamos fazer esse teste. Parecia o fim da amizade entre Rony e Hermione. Estavam tão zangados um com o outro que Harry não conseguia ver como poderiam um dia fazer as pazes. Rony estava enfurecido porque Hermione nunca levara a sério as tentativas de Bichento para devorar Perebas. Não se deram ao trabalho de vigiá-lo de perto e continuava a fingir que o gato era inocente. Sugerindo que Rony procurasse Perebas embaixo das camas dos garotos. Por sua vez, Hermione insistia ferozmente que Rony não tinha provas de que Bichento devorara Perebas, que os pelos talvez estiveram no dormitório desde o Natal e o que o garoto alimentara preconceitos contra o gato, desde que Bichento aterrissara na cabeça dele na Animais Mágicos. Pessoalmente, Harry tinha certeza que Bichento comera Perebas e quando tentou mostrar a Hermione que todas as evidências apontavam nessa direção, a garota zangava-se, com ele também.
Tudo bem, fique do lado do Rony. Eu sabia que você ia fazer isso. Disse ela com voz aguda. Primeiro a Firebolt, agora Perebas. Tudo é minha culpa, não é? Então me deixe em paz, Harry. Tenho muito trabalho a fazer. Rony estava realmente sofrendo muito com o aperto do rato. Vamos, Rony. Você vivia dizendo que Perebas era chato, disse Fred para consolá-lo. E seu rato estava doente havia séculos, estava definhando. Provavelmente foi melhor para ele morrer depressa de uma engolida. Provavelmente nem sofreu. E agora, basicamente, a melhor forma que eu achei para aumentar a velocidade que o meu cérebro acompanha essa leitura é basicamente aumentando o tamanho da letra. Tipo assim, bastante. E obviamente não dá para você fazer essa alteração no livro físico. Então é por isso que o Kindle é essencial nessa dica aqui. Você provavelmente já deve ter escutado sobre leitura dinâmica. E sendo bem sincero, quando eu tentei fazer ela da forma original que eu estudei, não funcionou muito bem. Basicamente, o que eu estudei quando eu estava vendo sobre leitura dinâmica, existem algumas formas de leitura dinâmica, tá? Mas basicamente, a mais forte era você aumentar o campo de visão. Então, por exemplo, se você está lendo no livro físico ou até no Kindle, lê um pouquinho mais longe, porque daí o teu olho ele vai estar focado em vários locais diferentes, e isso vai fazer com que você consiga agilizar. Então, enquanto você está lendo a primeira palavra, você já está conseguindo ver o último pedaço da frase. Mas eu acabava ficando muito perdido dessa forma e eu lia mais rápido, mas nessa forma eu não entendia quase nada. Porque por mais que as palavras estejam à vista, elas estão meio borrado. Você pode até olhar, tipo, se você colocar o dedo na sua mão aqui, ele vai estar completamente focado. Mas sem mexer a cabeça e o olho, se você vai vindo para o lado, ele vai ficando desfocado até o momento que você não enxerga mais ele. Porque ele saiu do seu campo de visão, obviamente. Uma outra técnica que eu também vi na leitura dinâmica quando eu estava procurando maneiras de ler mais rápido, era usando aplicativos de palavras únicas. Basicamente, ele vai pegar o texto inteiro e ele vai passar o texto palavra por palavra numa velocidade bem rápida. E assim, é possível você fazer isso, tá? Não é essa a técnica que eu uso, mas é possível. Você consegue ler bastante rápido, só que ele tem um problema. Porque às vezes vai tão rápido que você acaba se perdendo. Mas se você se perde nesse tipo de aplicativo, pelo menos o que eu testei, né? Você não consegue voltar um pouquinho, porque eles são feitos em blocos. Então você tem que voltar o bloco inteiro para ler tudo de novo. E no fim das contas, se você tiver que voltar várias vezes, você meio que vai gastar mais tempo do que economizar. Então uma sacada que eu tive, aquele tchan do negócio, foi dar uma adaptada. Basicamente eu peguei o Kindle e eu aumentei drasticamente o tamanho da letra. Eu não deixei uma letra por página, só que eu deixei ela bem grande. Porque daí, até na questão de cansar menos, né? Você ficar forçando sua vista numa letra pequenininha, você, obviamente, com a letra gigante não vai se cansar dessa forma. Ainda vai ter a opção de você ler mais rápido, porque você vai conseguir ver aquela palavra grande, passar o olho rápido. Por quê? Aí, basicamente, você vai unir aquela ideia de aumentar o campo de visão, porque como é que ele funciona? Você, na teoria, nesse caso, você deixaria o Kindle mais longe para conseguir mover menos o seu olho. Você leria tipo, ao invés do seu olho fazer isso aqui, o seu olho vai fazer isso aqui. Mais ou menos isso. Tá? Enfim, mais ou menos isso aí. E daí você vai ter que atualizar mais a página do Kindle, obviamente. Você vai clicando para o lado. Mas, poxa, clicar para o lado aqui é bem tranquilo, não é? E também atualizando a página, que ele é bem rápido, não tem problema, ele não vai te comer tempo por causa disso. E aí você vai basicamente conseguir ler mais rápido. Você vai ter a letra grande para não se cansar. E ao mesmo tempo, você não vai ter o problema de palavra única, que às vezes vai fazer você se perder. Porque não necessariamente você vai ter uma única palavra na tela. Você vai ter o texto normal, só que ele bem maior. E também não vai fazer a questão de, poxa, se eu poderia, obviamente, pegar o livro físico e tacar na minha cara aqui. Só que aí, né, é meio complicado de ler. Vantagens do Kindle. E basicamente dessa forma você acaba unindo os pontos fortes das duas teorias e deixando de lado os pontos ruins das duas teorias. Ficando só com o lado bom de tudo. Agora você ficou com vontade de ter um leitor digital, né? Mas provavelmente veio na sua cabeça uma dúvida também se você vai logo pro Kindle ou pega um tablet ou algo do tipo, né? Então nesse caso, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui para você acabar com suas dúvidas de uma vez por todas. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou! Tchau!